Vamos, sem entrar em muitos detalhes, tratar como se deve vestir um cristão. Como em muitos outros aspectos da vida, a Bíblia estabelece princípios amplos, em vez de estipular um conjunto de regras. Não devemos usar nada que seja vaidoso na aparência ou extravagante no custo. Esse é o ensino básico de 1 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 9 e 10. Isso significa que o que devemos vestir envolve um exercício de julgamento por parte do crente. Nem todo mundo concorda com o último milímetro de comprimento da bainha do que vestimos ou o tom da cor da roupa que usamos. Quando entramos no reino da consciência cristã, devemos ser lentos para julgar os outros, mas tem muitos assuntos nas Escrituras que devem ser julgados com certeza. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5 diz de uma maneira clara, sucinta, que a mulher não deve usar roupas de homem e o homem não deve usar roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Isso é algo que está no Antigo Testamento. Será que Deus mudou de ideia hoje? Tem certeza disto? Dito isto, é necessário enfatizar que as irmãs devem ter muito cuidado com a forma como se vestem. O mundo não acha errado uma mulher se vestir de maneira reveladora ou sugestiva. Na verdade, o mundo incentiva as mulheres a se vestirem de maneira a acentuar sua figura ou forma. No entanto, uma senhora cristã não deve procurar se conformar aos valores do mundo. Da mesma forma, devemos lembrar que Deus não se importa com atratividade ou atrativo físico. Ele está mais interessado em saber se vestimos a roupagem espiritual que Ele providenciou para o crente. Mas Gênesis capítulo 3 mostra que Deus quer ver o homem vestido e não nu. Colossenses capítulo 3, versículo 10 e 12, e Efésios capítulo 4, 22 e 24, você pode ler também. Mas, por outro lado, é óbvio que a maneira como nos vestimos é determinada pela atividade em que estamos engajados. Usamos pijamas para dormir. Se fôssemos para a cama com nossas roupas de trabalho, ficaríamos muito desconfortáveis, principalmente se trabalhamos como mecânico ou numa metalúrgica. Quando formos caminhar nas colinas, provavelmente colocaremos um par de botas fortes e uma jaqueta quente. Assim, a natureza da ocasião controla como nos vestimos. E assim, é assim com as reuniões de assembleia local, as reuniões do povo do Senhor. Essas reuniões são ocasiões dignas e solenes. Assim, quando assistimos à assembleia local, devemos tentar refletir isto em nosso vestuário. Se seria desrespeitoso comparecer a um funeral ou a um casamento vestidos com roupas esportivas, também não seria desrespeitoso encontrar-se como o nosso Senhor Jesus em roupas casuais? É claro que não devemos nos vestir de luxo e tentar impressionar as pessoas com nossas roupas, mas devemos nos vestir de maneira condizente com a dignidade das reuniões da igreja local. Na corte real e na presidência, as roupas dos que ali assistem condizem com a dignidade dos chefes. Será que o Senhor Jesus merece menos do que esses líderes? Mas alguém lendo 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, pode ser levado a perguntar: Deus não está mais interessado no coração do que na aparência exterior? E a resposta objetiva seria que sim, Deus vê o que o olho não vê. O homem mais santo pode, em alguns países do mundo, ser um mendigo vestido em farrapos. Romanos capítulo 12, versículo 2 ensina, entretanto, que a aparência externa é muitas vezes um reflexo do que somos por dentro. Deus sim vê o coração, mas eu não vejo. Nem você vê o meu coração.
vê como eu me visto, como eu me comporto, como eu falo. Se uma garota for modesta em espírito, ela será modesta em suas roupas. Se um menino for sóbrio de coração, não desejará usar roupas chamativas ou pretensiosas. Devemos lembrar que muitas vezes as pessoas julgam os cristãos pelo que vem. Devemos tentar, por meio de nossa aparência, refletir bem sobre nosso Senhor e Salvador. Mas então, que tipo de roupa devo usar? O que vestimos é determinado por uma variedade de fatores, incluindo nossa idade e também renda. Os pobres não devem julgar severamente um cristão rico por ele poder pagar um bom terno ou fato, como é usado em Portugal. Da mesma forma, a irmã rica não deve julgar a irmã pobre porque ela não pode comprar um vestido mais bonito. O que quer que vistamos, devemos procurar glorificar a Deus. Devemos tentar a todo custo evitar ser mundanos em nosso comportamento e vestimenta. E acredito que isto é muito fácil de resolver e entender. Deve-se notar que não há uma palavra nas Escrituras sobre o tipo de roupa que o Senhor Jesus usava. As Escrituras são igualmente silenciosas sobre a vestimenta ou o vestimento dos apóstolos. É digno de notar que quando Pedro foi ao encontro do Senhor Jesus após a ressurreição, quando ele estava no barco com alguns discípulos pescando aquela noite e não pegaram nada, quando ele soube que o Senhor estava na praia, ele percebeu que não deveria estar em sua presença, na presença do Senhor Jesus, com suas roupas de trabalho ou com uma roupa não adequada. Você pode ler a história em Evangelho de João, capítulo 21, versículo 7. As roupas também são uma forma de preservar a distinção dos sexos. Embora haja uma tendência hoje para obscurecer a distinção que Deus colocou entre os sexos, não devemos seguir essa tendência. Como já citei, Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, é principalmente uma condenação daqueles que deliberadamente decidem usar roupas destinadas ao sexo oposto. O versículo também mostra, entretanto, que a distinção entre os sexos deve ser mantida pelas roupas. Assim, se as tendências da moda deste mundo ofuscam essa distinção, devemos nos guiar pela palavra de Deus e não por nossos amigos ou revistas de moda, pois a moda passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre.